Castelo forte é nosso Deus, defesa e boa espada, da angústia livra desde o céu.
campos, com o vento sempre a teu favor. Tendo garoa sobre os verdes campos, ou brilhando o sol com seu calor. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Firme subindo pelo trilho certo, sem perder o rumo para os céus, agradecendo, abençoando, sentirás que somos filhos seus. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Seus anjos te acompanharão. Tenha descanso e o pão de cada dia, isso nunca venha te faltar. E quando a morte vier a teu encontro, o inimigo não te possa achar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Vamos em paz até que um novo dia nos permita aqui nos abraçar. Mesmo distantes, temos alegria, Deus, ó Pai, queremos pois louvar. Deus te guarde, Deus te guie, te segure bem na sua mão. Vá confiando, vá com alegria, pois seus anjos te acompanharão. Cantai, nasceu Jesus, recebe, ó terra, o Rei. O vosso amor lhe oferecei. Cantai, ó terra e céus, cantai, ó terra e céus, cantai, cantai, ó terra e céus. Jesus
Senhor meu Deus, quando eu maravilhado os grandes feitos vejo da tua mão, estrelas, mundos e trovões rolando a proclamar teu nome na amplidão. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao caminhar por bosques e florestas, ouvindo a brisa, pássaros cantar, ouvendo além montanhas altaneiras, o teu poder e glórias proclamar. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Ao revelares que na cruz maldita por teu amor Jesus ali morreu e me livrou do jugo do pecado e a morte, as hostes infernais venceu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Então minha alma canta-te, Senhor, grandioso és tu, grandioso és tu. Quando afinal em resplendor e glória Jesus abrir as portas da mansão, eu quero estar de joelhos entre os santos, na mais humilde e vera adoração. E eu cantarei eternamente. Muito bom dia a todos.
A nossa comunidade evangélica luterana da Paz, aqui do bairro da Tijuca, Rio de Janeiro, está iniciando uma nova fase na realização de seus cultos e também na simultânea transmissão online desses cultos. Por isso, hoje, dia 5 de setembro, é o primeiro domingo em que nós temos a nossa congregação aqui reunida presencialmente, ao mesmo tempo em que fazemos a transmissão deste culto. Por isso, a nossa saudação cordial a todos vocês que estão conosco aqui nesta manhã, para esse momento de louvor, e a nossa saudação também a todos aqueles que neste último 1 ano e meio estiveram conosco também, sempre participando, assistindo às transmissões online de nossos cultos e que hoje também estão conosco aqui. Saudação a todos os membros da nossa congregação, tanto aqueles que estão aqui presentes, como também aqueles que nos assistem, além de outros amigos, irmãos na fé, aqui de nossas congregações do Rio de Janeiro e também do Brasil e até no exterior. Em decisão da diretoria da nossa congregação, eu, pastor, vou passar a celebrar os cultos sem o uso da máscara. Nós tivemos um parecer favorável de um infectologista da Fiocruz e por causa do espaço do nosso templo, da distância também que nós temos também até aqueles que estão assentados nos bancos mais da frente, então por isso a partir do domingo de hoje, eu, pastor, passo a não utilizar a máscara e é claro que todos os demais continuam a seguir o protocolo da nossa congregação. Nós vamos seguir a ordem de culto conforme ela foi distribuída, os momentos de hino que serão cantados, a nossa congregação, os presentes vão estar cantando, enquanto aqueles que acompanham a transmissão online vão estar assistindo os mesmos hinos ou hinos diferentes então na mídia também. O tema de hoje, o tema deste culto é Palavras Doces em Tempos Amargos. Nós queremos refletir nas leituras para o domingo de hoje, que é o 15º domingo após Pentecostes, e essas leituras vão mostrar servos de Deus, pessoas passando por tempos amargos e ouvindo palavras doces, que também é o que nós tanto precisamos no tempo em que nós estamos vivendo, ouvirmos a doce palavra de Deus. Vamos iniciar então o nosso culto cantando ou ouvindo o hino 146 do Inário Luterano, Santo, Santo, Santo. Teu louvor.
Nós vamos fazer a invocação. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amados do Senhor, de coração sincero, nos acheguemos diante de Deus, nosso Pai, e confessemos a Ele todos os pecados que pesam em nossos corações, na certeza de que em Jesus nós temos perdão, nós temos alívio e temos nova vida. O nosso socorro está em o nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a maldade do meu pecado. Onipotente Deus, nosso Criador e Redentor, nós, pobres pecadores, te confessamos que somos por natureza pecaminosos e impuros e que temos cometido pecado contra ti por pensamentos, palavras e ações. Recorremos, portanto, ao refúgio de tua infinita compaixão, buscando e implorando a tua graça por amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó misericordioso Deus, que deste o teu Filho unigênito para que morresse por nós, tem compaixão de nós e, por amor de Jesus, nos concede a remissão de todos os nossos pecados. E pelo teu Santo Espírito, aumenta em nós o conhecimento verdadeiro de ti e de tua vontade e a reta obediência à tua palavra, a fim de, por tua graça, alcançarmos a vida eterna mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amados irmãos e irmãs, diante desta confissão de pecados que vocês acabam de fazer, confessando sinceramente os seus pecados a Deus, na certeza do perdão que nós temos em Jesus Cristo, que morreu na cruz para nos salvar e nos perdoar, e tendo o desejo de todos viverem uma nova vida, todos os dias, com a ajuda de Deus e Espírito Santo, então eu, como ministro da palavra, chamado e ordenado, anuncio a todos a graça de Deus. E da parte e por ordem de Jesus Cristo, meu Senhor, perdoo todos os pecados de vocês. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, perdoados de nossos pecados, nós queremos com alegria, então, agora louvar o nosso Deus. A leitura, o salmo do domingo de hoje, que é o 15º domingo após Pentecostes, é o Salmo 146. E vamos fazer esta leitura de forma responsiva, e aqueles que nos acompanham também na transmissão online poderão também em voz alta acompanharem as palavras da congregação conforme o texto que nós temos na tela. Aleluia, que todo o meu ser te louve, ó Senhor. A vida inteira eu louvarei o meu Deus, cantarei louvores a Ele enquanto eu viver.
Não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, pois eles são mortais e não podem ajudar ninguém. Quando eles morrem, voltam para o pó da terra, e naquele dia todos os seus planos se acabam. Feliz aquele que recebe a ajuda do Deus de Jacó, aquele que põe a sua esperança no Senhor seu Deus, o Criador do céu, da terra e do mar e de tudo que neles existe. O Senhor sempre cumpre as suas promessas. Ele julga a favor dos que são explorados e dá comida aos que têm fome. O Senhor Deus põe em liberdade os que estão presos e faz com que os cegos vejam. O Senhor levanta os que caem e ama aqueles que lhe obedecem. O Senhor protege os estrangeiros que moram em nossa terra. Ele ajuda as viúvas e os órfãos, mas faz com que fracassem os planos dos maus. O Senhor será rei para sempre. Ó Jerusalém, o seu Deus reinará eternamente. Aleluia. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Santo Espírito, como era no princípio, agora é, e por todos sempre há de ser. Amém. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Vamos orar. Bondoso Deus e Pai Celeste, nós te damos graças e louvor por estarmos nesta manhã aqui na tua casa, neste momento de culto, de celebração, e também com a companhia de muitos irmãos que estão também acompanhando e participando deste culto pela internet. Nós chegamos à tua presença como povo redimido, como povo perdoado por Jesus, para render a ti toda a honra, glória e louvor, por causa de todas as bênçãos e misericórdias que tu tens derramado sobre nossas vidas. Nesta semana, tu estiveste conosco, acompanhando cada passo nosso. Agora, Senhor, derrama sobre nós o teu Santo Espírito, para que, pelo ouvir da tua santa palavra e também pelo receber do sacramento da Santa Ceia, nós sejamos fortalecidos na fé, sejamos consolados no teu amor e encorajados com as palavras doces que tu nos anuncias em tempos amargos que nós vivemos. Tudo isso apresentamos a ti pedindo e agradecendo em nome de Jesus. Amém. Todos podem sentar. Em preparação, antes de nós fazermos a primeira leitura bíblica, eu quero convidar todas as crianças para que agora também possam deixar as suas ofertas aqui diante do altar do Senhor e possam também se dirigir então para a escola dominical. Enquanto isso, nós vamos nos preparando para a leitura bíblica, a primeira delas, a leitura do Antigo Testamento. E Deus abençoe vocês também agora, juntamente com o professor Thomas, na escola dominical. Então todos podem acompanhar, nós temos na nossa ordem de culto o texto da leitura do Antigo Testamento, Isaías capítulo 35, versículos 1 a 10, conforme eu já tinha anunciado no início do culto, o tema desse culto é palavras doces em tempos amargos, e nós vamos encontrar em cada uma das leituras bíblicas situações de amargura e palavras doces também anunciadas por Deus. Isaías 35, versículos 1 a 10. O deserto se alegrará
e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes Líbanos, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos, onde crescerão taboas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada de Caminho da Santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá mais tristeza nem choro. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Nós vamos agora louvar ao Senhor. Eu convido vocês a abrirem os hinários no hino 369. Talvez não seja um hino conhecido, bem conhecido de todos, mas também podemos aprendê-lo. Número 369. Quando estou triste, só e abatido, quando dependo mais do teu favor, quando meu coração está ferido, é que tu vens e acolhes com amor. Tu me levantas sobre altos montes, tu me resgatas do profundo mar. Já não sou mais quem eu era antes, pois tu, Senhor, me podes restaurar. Ao fim do dia, quando tão cansado, eu reconheço as bênçãos que tu dás. Então eu vejo quanto sou amado, te louvo e sei que tu comigo estás. Tu me levantas sobre altos montes, tu me resgatas do profundo mar. Já não sou mais quem eu era antes, pois tu, Senhor, me podes restaurar. A minha fé em ti se fortalece. Queremos agora ouvir, então, a segunda leitura bíblica, a leitura da epístola desse domingo, 15º domingo após Pentecostes. O texto é o capítulo 2 de Tiago, capítulo 2. Nós temos aqui uma seleção de versículos, o versículo 1, versículos 5 a 10 e 14 a 18. Todos têm a ordem litúrgica à mão, tá? Onde nós temos então o texto também que poderão acompanhar. Meus irmãos, vocês não podem ter fé em nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres, para serem ricos em fé e herdeiros do reino que Ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres.
Por acaso não são os ricos que oprimem vocês e não são eles que os arrastam para os tribunais? Não são eles os que blasfemam o bom nome que foi invocado sobre vocês? Se vocês de fato observam a lei do reino, conforme está na Escritura, ame o seu próximo como a si mesmo, fazem bem. Se, no entanto, vocês tratam as pessoas com parcialidade, cometem pecados, sendo condenados pela lei como transgressores. Pois quem guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Será que esta fé pode salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem com falta de roupa e necessitando do alimento diário, e um de vocês lhes disser, vão em paz, tratem de se aquecer e de se alimentar bem, mas não lhes dão o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim, também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostre-me esta sua fé sem as obras, e eu, com as obras, lhe mostrarei a minha fé. Até aqui as palavras da epístola. Aleluia, aleluia, aleluia. Convido agora toda a congregação a se colocar de pé para nós ouvirmos a leitura do Santo Evangelho deste domingo. Agora vocês vão usar então a Bíblia para acompanharem a leitura. Marcos capítulo 7, versículos 31 a 37. Nós temos aqui mais uma situação de uma pessoa enfrentando um tempo amargo e ouvindo palavras doces. Marcos 7, 31 a 37. Glórias a ti, Senhor. De novo, Jesus se retirou das terras de Tiro e foi por Sidom até o mar da Galileia, através do território de Decápolis. Então lhe trouxeram um surdo e um gago, e lhe suplicaram que impusesse as mãos sobre ele. Jesus, tirando-o da multidão à parte, pôs-lhe os dedos nos ouvidos e lhe tocou a língua com saliva. Depois, erguendo os olhos ao céu, suspirou e disse, Efatá, que quer dizer, abre-te. Abriram-se-lhe os ouvidos, e logo se lhe soltou o empecilho da língua, e falava desembaraçadamente. Mas lhe ordenou que a ninguém o dissesse. Contudo, quanto mais recomendava, tanto mais eles o divulgavam. Maravilhavam-se sobremaneira, dizendo, tudo ele tem feito esplendidamente bem. Não somente faz ouvir os surdos, como falar os mudos. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Glórias a ti, ó Cristo. Nós agora vamos em conjunto, nós aqui presentes no templo, como também aqueles que estão em seus lares, em conjunto fazer a confissão da nossa fé cristã nas palavras do Credo Apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao inferno, no terceiro dia ressuscitou dos mortos, subiu ao céu e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém.
Todos podem sentar. Nós vamos cantar agora o hino número 268, ou ouvir este mesmo hino, Senhor, Tu és meu bom pastor. Senhor, Tu és meu bom pastor, que falta então terei, os campos cheios de verdor, das fontes beberei. Profusa graça queres dar ao frágil coração, e os tardos pés fazer andar na Tua retidão. E quando pelo escuro vão da morte eu caminhar, não temerei angústia e mal, contigo a me guiar. Bondade e graça, ó Redentor, aqui me seguirão. Terei na casa do Senhor eterna habitação. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a companhia de Deus Espírito Santo sejam com todos nós agora e sempre. Amém. Convido os irmãos a nós meditarmos nas leituras bíblicas do domingo de hoje, que foram feitas, o texto do profeta Isaías, capítulo 35, o texto, a carta de Tiago, capítulo 2, e também o evangelho deste domingo, Marcos, capítulo 7, em que nós encontramos textos de servos de Deus ou pessoas que estavam enfrentando tempos amargos e que encontraram palavras doces para as suas vidas. E exatamente este é o tema da reflexão desta manhã: palavras doces em tempos amargos. Que Deus nos abençoe também neste momento. Eu quero fazer apenas uma comunicação àqueles que estão acompanhando a transmissão deste culto. Caso tenham pedidos de oração ou agradecimento, podem fazê-lo agora, ainda até o final do sermão, para nós podermos incluir então na nossa oração. Palavras doces em tempos amargos. Essa frase tenho certeza que não é estranha para vocês. Eu já a usei aqui em outras oportunidades, em cultos de anos passados. Já usei essa frase também no primeiro devocional que nós realizamos logo no início da pandemia. E esta não é uma frase minha, esta é uma frase que eu li num comentário de um professor do seminário, o professor Anselmo Graf, há cerca de uns mais de 15 anos atrás, e que foi uma frase que marca o convívio de cada um de nós com o nosso bom Deus. Eu talvez poderia colocar esse tema
como um tema de sermões a cada domingo. A cada domingo eu poderia estar começando aqui o sermão dizendo: o tema de hoje é palavras doces em tempos amargos. Mas as leituras bíblicas de hoje, elas nos apontam para isso, e eu queria exatamente destacar para vocês, para nós que vivemos tempos amargos e para nós que precisamos ouvir palavras doces. Vamos começar pelo evangelho desse domingo. O evangelho desse domingo nos fala de uma pessoa vivendo extremo tempo amargo. Era um surdo gago. E então nós podemos imaginar aquele surdo gago, uma pessoa que não podia ouvir, uma pessoa que não tinha o privilégio de ouvir a voz de pessoas queridas, uma pessoa que talvez nunca tivesse ouvido alguém dizer para ele: eu te amo, uma pessoa que não tinha o privilégio de ouvir o canto dos pássaros ou o som da música. E pelo fato de ser gago, como acontece hoje na nossa sociedade, talvez também fosse uma pessoa que em muitos momentos tenha sido ridicularizada pela dificuldade da fala. Esse era o surdo gago, pessoa que vivia tempo amargo, mas ele tinha bons amigos. E o que fazem os amigos daquele surdo gago? Eles ouvem que Jesus chegou à cidade, e os bons amigos do surdo gago agora levam aquele homem até Jesus. E ali, o surdo gago encontra um amigo maior, encontra gestos de amor, encontra o Senhor da vida que chega até ele e coloca os dedos nos seus ouvidos, coloca saliva na sua língua e diz a palavra mais doce que ele poderia ouvir: Efatá, que significa abre-te. E então o texto bíblico diz que abriram-se-lhe os ouvidos, soltou o empecilho da língua, e ele falava agora sem embaraço qualquer. E as pessoas que estavam ali ficaram maravilhadas e falavam a respeito de Jesus: tudo ele tem feito esplendidamente bem, porque os seus gestos, e especialmente a sua palavra, foi doce para aquele homem que vivia tempo amargo. Vamos para a epístola. Na epístola nós também temos um grupo de pessoas vivendo tempos amargos, e podemos entender por esse texto que as pessoas que viviam tempos amargos eram os pobres, eram os vulneráveis, eram pessoas que estavam sofrendo preconceitos por causa da sua aparência, pessoas que eram levadas pelos ricos aos tribunais, porque os ricos achavam que precisavam fazer justiça em cima daquelas pessoas vulneráveis. E além disso, o nosso texto deixa entender que eram pessoas mal faladas. Falava-se mal da roupa que eles usavam, falava-se mal do lugar onde eles moravam, falava-se mal deles se na igreja, na sinagoga, eles ocupassem algum lugar mais à frente, que na verdade, segundo o texto, era o lugar dos ricos, das pessoas bem vestidas, sentarem-se. E então, referindo-se àquelas pessoas que viviam tempos amargos por causa desses preconceitos, então Tiago anuncia palavras doces de Deus. E o nosso texto diz assim: Deus escolheu os pobres deste mundo para serem ricos na fé e para possuírem o reino que Ele prometeu aos que o amam. Essas são as palavras doces para aqueles que se sentem injustiçados, para aqueles que sofrem de preconceito. Palavras que dizem assim: todos nós somos iguais, todos nós somos pecadores e todos nós somos amados por Deus. Palavras doces em tempos amargos.
E aí nós subimos o nosso quadro de leituras e chegamos então à leitura do Antigo Testamento, à leitura de Isaías. E aquele povo a quem Isaías, inspirado por Deus, escreve, aquele povo também vivia tempos amargos. Eram tempos difíceis para o povo de Israel. Havia decadência espiritual, política, havia opressão e perseguição de povos inimigos, havia também em relação a Deus muita desobediência e muita rebeldia também. E então o texto descreve aquelas pessoas que viviam tempos amargos, o texto descreve aquelas pessoas como pessoas desamparadas, com mãos frouxas, com joelhos vacilantes, os desalentados de coração. E essa situação fez com que aquelas pessoas, em algum momento, elas duvidassem de que a situação delas pudesse mudar. Fez com que muitas pessoas desistissem, ou fez com que muitos perdessem a esperança. Mas para aquele povo restava apenas esperar, restava apenas confiar nas promessas de Deus, restava apenas seguir um caminho apontado pelo Senhor. E isso só foi possível, meus irmãos, quando aquele povo pôde ouvir exatamente as palavras que nós ouvimos na leitura do Antigo Testamento. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos, digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, Ele vem para castigar os nossos inimigos, e então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. Palavras doces, palavras poderosas, porque nessas palavras, meus irmãos, a presença de Deus está sendo percebida. E essas palavras doces de Deus, elas sempre caem bem para os desalentados de coração, para aqueles que estão fracos, para aqueles que estão com medo, ou para aqueles que vacilam na fé. Tempos amargos não é uma coisa estranha nas nossas vidas. Tempos amargos não é uma novidade, tanto na nossa vida, como na vida do nosso país ou da sociedade. Nós muitas vezes enfrentamos tempos amargos por causa de doenças, por causa da perda de entes queridos, por causa de assaltos, por causa dos dias difíceis que nós enfrentamos pela falta de segurança, pela corrupção, pelos 14 milhões de desempregados em nosso país. Há 1 ano e meio nós vivemos especialmente tempos amargos por causa da pandemia do coronavírus, que já matou mais de 583 mil pessoas. Nós vivemos também um tempo amargo porque o ambiente político e social do nosso país não ajuda muito. E quem de nós não sofre com as grandes discussões, com os grandes bate-bocas, com a grande polaridade, com as grandes controvérsias, onde todo mundo é dono da verdade? E então nós sentimos e vivemos na pele a nossa fragilidade, a solidão, o medo e a incerteza. E aí, meus irmãos, nós podemos então ter a certeza de que as palavras doces anunciadas para o surdo gago, as palavras doces que estão sendo anunciadas por Tiago, as palavras doces que são anunciadas para o povo de Israel, essas palavras não são apenas para as pessoas daquele tempo que viviam tempos amargos. Elas se cumprem e vão se cumprir todos os dias na vida de cada um de nós, tantas vezes quanto elas forem necessárias na vida de cada cristão que clama pelo Senhor na hora da amargura. É interessante nós voltarmos a olhar, por exemplo, o texto de Isaías.
No texto de Isaías, quando o profeta inspirado por Deus diz assim: fiquem firmes, sejam fortes, não tenham medo, levantem-se e andem. Talvez nós poderíamos perguntar: mas se Deus está dizendo para mim, levante-se e ande, andar por onde? Qual é o caminho? O texto diz aqui: haverá ali, exatamente essa é a expressão do nosso texto, haverá ali um caminho, haverá ali uma estrada que será chamada de caminho da santidade. Para nós que vivemos tempos amargos e que precisamos de palavras doces, e para nós que talvez em muitos momentos estejamos perdidos quanto ao caminho, o texto está indicando um mapa. Ele está falando de uma estrada projetada por Deus, um caminho a ser trilhado que, conforme o texto, passa por ali. E quem é o ali? Ou o que é o ali? É Jesus. É Jesus Cristo, o caminho, a verdade e a vida. O caminho que começou em Belém, o caminho que passou pelo Gólgota, o caminho que segue até o túmulo vazio e o caminho que chega até nós, na palavra e no sacramento da Santa Ceia. O caminho é Jesus, o caminho é o Emanuel, porque é exatamente no Emanuel que nós vamos encontrar transformação, vamos encontrar esperança, porque é nele que as coisas erradas serão consertadas, e é nele que o perdão vai restaurar tudo. É nele que nós vamos ter um novo tempo e vamos ter um novo lugar. Em tempos amargos. Por isso, meu irmão, minha irmã e aqueles que estão nos acompanhando também pelo Facebook, você pode estar enfrentando o momento mais amargo da sua vida, ou não. Nós podemos estar enfrentando um dos momentos mais difíceis da história das nossas vidas, que é esta grande pandemia. Nós podemos saber, por exemplo, e podemos exigir que os atores políticos, eles precisam buscar caminhos que tragam soluções para os nossos problemas. Mas nós também precisamos saber, meus irmãos, que nenhuma filosofia humana, que nenhuma ideologia política vai nos salvar. O Salmo 146, que nós acabamos de ler, ele diz exatamente assim: não ponham a sua confiança em pessoas importantes, nem confiem em seres humanos, porque eles são mortais. Apenas ali, apenas em Jesus, nós vamos ter a solução, nós vamos ter a salvação. O profeta Isaías, inspirado por Deus, ele diz assim: há uma água que jorra no deserto. Essa água, ela refresca, ela lava pecados, ela traz revigor nas horas desérticas da vida e ela nos faz viver seguros e em paz. E então, para concluir, Isaías no capítulo 10, no versículo 10 do capítulo 35, ele diz assim: os resgatados do Senhor voltarão e virão a Sião com cânticos de júbilo. Alegria eterna coroará a sua cabeça, gozo e alegria alcançarão, e deles fugirá a tristeza e o gemido. Palavras doces para o surdo gago, palavras doces para os vulneráveis da sociedade, muitas vezes tratados com preconceitos, palavras doces para cada um de nós em particular, palavras doces para nós, membros da Comunidade da Paz da Tijuca, palavras doces para você que nos acompanha na transmissão deste culto, e palavras doces para nós, cidadãos do nosso país, cidadãos do mundo, que estamos no mundo, mas não somos dele, estamos a caminho da eternidade.
sejam quais forem os tempos amargos que precisamos enfrentar ou viver, as palavras doces do Senhor estarão aqui sempre disponíveis para nos animar e para nos fazer seguir o caminho. Que Deus nos abençoe. Amém. A paz de Deus, que excede o nosso humano entendimento, guarde os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se as tristezas desta vida quiserem te sufocar, segura na mão de Deus e vai. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. Não temas, segue adiante e não olhes para trás. Segura na mão de Deus e vai. Se a jornada é pesada e te cansas da caminhada, segura na mão de Deus e vai. Orando, confiando, para sempre acreditando, segura na mão de Deus e vai. Em oração, queremos entregar a Ele as nossas petições, o nosso agradecimento, fazer as nossas intercessões. E eu quero agradecer àqueles que estão acompanhando o culto de forma online e que também estão solicitando aqui orações, pedidos para nós aqui incluirmos. A dona Annette Smith, ela pede oração pela sua família. O senhor Fernando Rovgesen, nosso irmão de São Gonçalo, pede oração em agradecimento pelo aniversário da Patrícia, a sua esposa. Aliás, é o Fernando Filho, né, que está pedindo essa oração pelo aniversário da Patrícia, sua esposa, que fará aniversário na próxima terça-feira, dia 7. Selma e Guilherme, são vocês mesmos que estão aqui também agradecendo a Deus pela preservação de suas vidas após assalto à mão armada. A dona Selma, Guilherme, então, nós agradecemos a Deus pela proteção também que Deus concedeu a você. Nós vamos estar também na nossa oração, orando pela nossa pátria, e a dona Gilda Ferraz exatamente faz esse pedido, que nós possamos orar também pelas nossas autoridades, pelo nosso presidente da República, seus colaboradores e por todos aqueles que estão também instituídos por Deus no governo de nosso país. Eu quero também aqui lembrar os aniversariantes desta semana. Vamos começar pelos aniversariantes de quarta-feira. No dia 1º tivemos o aniversário da Aline Perdigão e da Jaqueline Auel. Na sexta-feira, dia 3, o aniversário do Mauro de Carvalho e do Nilton Rodrigues Homem. E agora, nessa semana, amanhã,
na quarta-feira, dia 8, aniversário da Beatriz Cardoso dos Santos. Depois, no dia 9, o Ronald Ericeira. No dia 10, a dona Frida Ville, a mãe da nossa irmã, a doutora Liane, estará completando 90 anos de idade. Parabéns especiais para a dona Frida. Depois nós temos ainda no dia 11 o aniversário do Arthur Littig Barcelos, é isso, da Emily Cortines e do Vinícius Pinheiro. São 3 aniversariantes que nós temos então no dia 11. Também queremos agradecer a Deus pelo aniversário de casamento do Eduardo e da Tatiana Arnaud, que ontem completaram 17 anos de matrimônio. E também orar pelos noivos, né? A Clara Scheid e o Júlio Vieira, que ontem estiveram aqui nesse templo, se unindo também em matrimônio. Nós oramos então por eles. E também queremos orar por aqueles que estão enfermos, vários irmãos ou amigos que ainda padecem por causa da Covid, ou alguns já em recuperação. Nós temos a Michele Martins, a Gabriela, o Felipe Auel, o Pedro Paulo, que é o neto da Conceição, a Débora Rubio, acho que já está praticamente recuperada, também o Eduardo Arnaud e a Patrícia, que estão com sintoma de Covid, também incluímos eles em nossa oração. Também queremos, a dona Magali, que é tia da Jennifer, também com Covid, e também incluir nesta oração o seu Laerte, que é o padrasto da Jennifer, que está internado, pelo qual nós também intercedemos. E continuamos a orar também pelo nosso irmão Bruno Rubi, pelo qual sempre estamos nos lembrando para que ele possa ter completa recuperação do AVC que ele sofreu há alguns meses atrás. Alguém aqui mais algum pedido, alguma solicitação? Aniversariantes que não foram citados? Sim, seu Clóvis, por favor. Está internado? Ele está internado? Tá bom, então... Muito bem, então queremos também lembrar essa pessoa, também que Deus conceda a recuperação, né, restauração da sua saúde. Dona Selma, por favor, puder só tirar a máscara para falar? Muito bem, então a dona Selma vai estar viajando, nós então também queremos orar por a senhora e por todos que têm orado também. Sim? Como é que é o nome dela? Muito bem, então agradecemos mais um aniversariante. Muito bem, eu convido vocês a se colocarem de pé e nós vamos falar então com Deus em oração. Bondoso Deus, eterno Pai, damos-te graças e louvor por todas as bênçãos e misericórdias que Tu tens derramado sobre cada um de nós. Nós te agradecemos pelas bênçãos derramadas sobre a Tua igreja no mundo todo, sobre a Igreja Evangélica Luterana do Brasil, seus pastores, seus membros, a direção nacional, e muitas bênçãos que tens derramado também sobre a nossa congregação, Comunidade da Paz, suas missões e todas as congregações do Distrito Rio de Janeiro. Muito obrigado porque hoje nós podemos estar reunidos aqui, o Teu povo presencialmente, e este culto também sendo compartilhado com muitos irmãos que nos seus lares e talvez em lugares muito distantes acompanham este momento de louvor, de adoração, e em que a Tua palavra também pôde, de maneira doce e consoladora, trazer júbilo e alegria para todos. Te louvamos, Senhor, pelos aniversariantes que estão completando mais um ano de vida nesses dias próximos. Obrigado pelas bênçãos derramadas sobre eles e que as Tuas misericórdias se renovem em todo o seu viver. Te agradecemos também pelos casais que têm sido muito abençoados por Ti, a Clara e o Júlio, que ontem se uniram em matrimônio, o Eduardo e a Tatiana, que ontem estiveram completando 17 anos de matrimônio, e outros casais também, que com alegria têm vivido a sua vida em harmonia, em amor. Abençoa nossos lares, abençoa nossos relacionamentos, faze com que o amor de Jesus esteja sempre presente.
Oramos em favor de todos aqueles que estão enfermos, que estão em casa, em tratamento e recuperando-se da Covid, como também aqueles que estão internados e que precisam de cuidados médicos especiais. Cuida deles, Senhor. Restaura a sua saúde de acordo com a tua boa e misericordiosa vontade, e aqueles que ainda precisam de tratamento, mesmo de fisioterapia, para plena recuperação, que também a tenham para voltarem às suas atividades normais. Nós queremos, Senhor, agradecer muito a Ti pela proteção que Tu concedeste a Dona Selma e ao Guilherme, que esta semana sofreram um assalto à mão armada. Obrigado pela vida que foi preservada, e que assim Tu continues nos protegendo e nos guardando de todos os perigos e de todo o mal que enfrentamos na cidade em que nós vivemos. Nós também queremos, Senhor, orar pelo nosso país, pela nossa pátria, e nós oramos com as palavras do hino de nosso inário luterano: Divino Salvador, contempla com favor nosso país, dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Nós olhamos para Ti, ó, vem reinar aqui, Tu Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o Teu mandar, por justas leis. A quem governa, ó Deus, inspira desde os céus o Teu temor. Ao povo vem unir, disposto a Te servir, e em nome Teu agir, com fé e amor. A amada pátria vem, sustento e todo bem de Ti, Senhor. Aos pobres dá comer, e a todos faz saber de como é bom viver em mútuo amor. Sublimes bênçãos dás, amor, perdão e paz, e a salvação. Que a nova de Tua cruz rebrilhe em clara luz, guiando a Ti, Jesus, toda a nação. Dá, Senhor, ordem, paz e progresso para o nosso país e para todo o Seu povo. Agora, Senhor, abençoa-nos ao participarmos do sacramento da Santa Ceia, que o façamos com corações arrependidos e contritos, e sejamos aqui consolados no Teu perdão e no Teu amor. Em nome de Jesus. Amém. E em conjunto nós vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Todos podem sentar? Nós queremos agora nos despedir daqueles que acompanham a transmissão deste culto pelo Facebook. Nós desejamos que Deus os abençoe, que Deus os guarde, que Deus faça resplandecer o Seu rosto sobre cada um de vocês, que Deus dê a cada um a paz, que Deus levante o Seu rosto e fique com vocês. Nós vamos continuar aqui no templo agora, na nossa participação à Santa Ceia, e aqueles que nos acompanham online agora poderão ficar também com o hino da pátria, o Divino Salvador, e depois também as crianças poderão acompanhar a escola dominical. Que Deus abençoe e guarde. Obrigado pela companhia de todos vocês. Divino Salvador, contempla com favor nosso país. Dá-nos justiça e paz, governo bom, capaz, pátria em que nos apraz viver feliz. Olhamos para
ti, ó, vem reinar aqui, tu Rei dos Reis. Dirige o pátrio lar, ensina a governar, conforme o teu mandar, por justas leis. A quem governa, ó Deus, inspira desde os céus o teu temor. Ao povo vem unir, disposto a te servir, em nome teu agir, com fé e amor. Amada pátria, vem, sustento e todo bem de ti, Senhor. Aos pobres dá comer e a todos faz saber de como é bom viver em mútuo amor. Sublimes bênçãos das, amor, perdão e paz, e a salvação. Que a nova de tua cruz rebrilhe em clara luz, guiando a ti, Jesus, toda a nação. Oi amigos, tudo bem? Que bom ver vocês novamente aqui pela internet. Espero que todos estejam bem, com saúde. E hoje nós vamos começar cantando uma música que é um convite para todos em forma de música. Agora fiquem com a tia Ana Paula e o versículo do dia. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Vocês têm facilidade em perdoar? Já pararam para pensar que Jesus enfatizou o perdão na oração que ele nos ensinou? Vamos relembrar essa oração? Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu.
Dá-nos hoje o nosso pão de cada dia. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. E agora vamos aprender o versículo de hoje. Sejam bons e atenciosos uns com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Vamos repetir? Sejam bons e atenciosos uns com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Tchauzinho, até a próxima! Olá, crianças, tudo bem? Que saudade de vocês correndo, brincando e aprendendo aqui nesse salão. Mas já estamos bem mais próximos. Hoje nós vamos falar sobre o perdão. E a tia Esther quer fazer uma pergunta. Vocês acham fácil perdoar alguém que faz uma maldade contra nós? É difícil, não é? É muito complicado. Mas é isso que Jesus faz conosco todos os dias. Ele perdoa os nossos erros. E é assim que Ele quer que a gente faça com os outros, que perdoemos ao nosso irmão, assim como Deus nos perdoa. Nós vamos prestar muita atenção na história do credor incompassivo, o homem que não perdoou a dívida do seu colega. Certa vez Pedro perguntou a Jesus: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que peca contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu: 7 vezes não, mas 70 vezes 7. Ou seja, Jesus queria dizer que não devemos contar quantas vezes vamos perdoar, mas devemos perdoar sempre. E Jesus, para ensinar sobre o perdão aos seus discípulos, contou a seguinte parábola, que é uma pequena história. O reino do céu é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Mandou chamar um que lhe devia milhões de moedas de prata. Mas o empregado não tinha dinheiro para pagar aquela dívida tão grande. Então o patrão mandou que vendessem esse empregado, juntamente com a sua esposa, os seus filhos e tudo o que ele tinha, para que a dívida fosse paga. O empregado ficou muito assustado. Ajoelhou-se diante do patrão e disse: Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo ao Senhor. O patrão teve pena dele e perdoou a dívida. Deixou que ele fosse embora. O empregado saiu aliviado. Logo que saiu dali, encontrou um colega de trabalho que lhe devia 100 moedas de prata. Ele pegou esse colega pelo pescoço e começou a sacudi-lo, dizendo: Pague o que me deve. Então o seu colega se ajoelhou e pediu: Tem paciência comigo e eu lhe pagarei tudo. Mas ele não aceitou. Pelo contrário, mandou pôr o colega na cadeia até que pagasse a dívida. Quando os outros empregados viram o que ele fez com o colega, ficaram revoltados e foram contar tudo ao patrão. Então o patrão chamou aquele empregado e disse: Empregado miserável, você me pediu e por isso eu perdoei tudo que você me devia. Portanto, você deveria ter pena do seu colega, como eu tive pena de você. O patrão ficou muito chateado e mandou o empregado para a cadeia a fim de ser castigado até que pagasse toda a dívida. Jesus terminou a parábola dizendo: É isso que meu Pai, que está no céu, vai fazer com vocês, se cada um não perdoar de coração
o seu irmão. Nós precisamos nos lembrar dessa história todos os dias, não é mesmo? Aquele Senhor da história é Deus, nós somos os servos. Todos os dias nós erramos e fazemos coisas que não agradam a Deus. Mas quando nos arrependemos, Deus nos perdoa. Da mesma maneira, Ele quer que perdoemos aos outros. Perdoar não significa que o que a pessoa fez conosco é correto, mas devemos fazer isso por amor, assim como somos perdoados por Deus. Resumo da história: assim como Deus nos perdoa, devemos perdoar de coração o nosso irmão. Vamos começar hoje? Beijinhos, fiquem com Jesus. E a música da história de hoje é uma música que vocês já conhecem e que fala sobre perdão. Vamos lá? Fiquem agora com a atividade com a tia Gabi. Olá, eu sou a tia Gabriela e eu achei muito interessante a nossa história de hoje. Ela falava sobre o perdão. Assim como Deus nos perdoa, nós devemos perdoar os nossos irmãos. E para a gente lembrar sempre da importância do perdão em nossa vida, nós vamos fazer uma brincadeira. Essa aqui, ó, é o come-come do perdão. Vamos lá? Nós vamos precisar de tesoura, canetinha e um papel. Vira o papel, dobra as pontinhas até o centro. Agora nós vamos escrever as palavras nessa parte aqui. Então, nós escrevemos a palavra paz, perdão, amor e Jesus. Agora, deste lado aqui, nós vamos escrever os números. E agora, na parte de dentro, a gente vai escrever as mensagens finais da brincadeira. Vou colocar aqui, vou escrever uma aqui de exemplo. O que você sente quando é perdoado? E aqui eu escrevi várias mensagens. Leia sua Bíblia, Mateus 18, 22. Quem sempre nos perdoa? Quantas vezes devemos perdoar? Lembre de pedir perdão a Deus. Leia em sua Bíblia. Lembre de pedir ajuda a Deus para você perdoar os outros.
e ore por alguém que te magoou. Como vai funcionar a brincadeira? Você coloca as suas duas mãozinhas aqui e fala com alguém. Pede para a pessoa escolher uma palavra: paz, Jesus, amor ou perdão. Se a pessoa escolhe paz, a gente vê que paz tem 3 letras. Então vamos lá? 1, 2, 3. A pessoa escolhe aqui dentro qual número? Vamos escolher o número 2. 1, 2. E escolhe de novo o número. Vou escolher o número 8. Vamos ver qual é a mensagem? Que é essa aqui. Leia em sua Bíblia Efésios 4:32, que é o nosso versículo de hoje. Você já pode relembrar aí. Eu sei que tem gente aí que já sabia fazer o come-come, né? Então é só acrescentar as frases do perdão e a gente pode enviar para vocês, para quem quiser, e brincar. E quem não consegue ainda fazer sozinho, pede ajuda a um adulto e brinca com ele. Agora eu vou pedir para alguns amigos demonstrarem pra gente como essa brincadeira funciona. Confere aí. Escolhe uma palavra. Amor. 1, 2, 3, 4. Escolhe um número. Eu escolho 4. Escolhe um número. Eu escolho 4. Vamos ver o 4. Lembre de pedir ajuda a Deus para você perdoar os outros. Tchau. Joaquim, escolhe uma palavra. Escolhe um número. Jó, lembre de pedir ajuda a Deus para você perdoar os outros. Gostei, hein? Agora eu vou chamar o Tiago para orar a bênção. Oi pessoal, meu nome é Tiago, vamos orar a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. O Senhor sobre nós levante teu rosto e nos dê a paz. Amém. Tchau! Foi muito bom estar com todos vocês aqui novamente. Um grande beijo. Tchau, tchau!